Carolina Herzog, eu sou acadêmica de medicina do 8º período, sou orientada pela doutora Denise Hackney Careta e hoje eu vou falar um pouquinho do nosso estudo para vocês, que é as manifestações neurológicas da Covid longa em pacientes após a infecção pelo vírus SARS-CoV-2. É um estudo descritivo, a nossa equipe é essa aí, eu vou falar um pouco mais à frente sobre ela para vocês. A gente conta com o Departamento de Neurologia do HUGG e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Nosso apoio financeiro é do HUGG Unirio/EBSER, CNPq. As palavras-chave no meu estudo são SARS-CoV-2, infecção leve, síndrome pós-Covid-19, manifestações neurológicas e epidemiologia. Quanto à nossa equipe de pesquisa, a gente tem todos esses doutores e pós-doutores, mestrandas, psicólogas, nutricionista. A gente conta com uma enfermeira também, uma acadêmica de psicologia e acadêmicos de medicina. É um agradecimento aí especial para a nossa coordenação, que é com a doutora Cláudia Vasconcelos, nossa coorientação com a doutora Karina, a nossa pós-doutora, a doutora Débora, e a nossa doutoranda, que é a doutora Mariana, que ajuda bastante a gente aí. A equipe de apoio, a gente conta com todos esses médicos do HU e algumas outras pessoas que estão ajudando de longe, mas conseguem promover um auxílio bem grande para a gente, como a doutora Karina, que é uma neuropsicóloga de São Paulo, que mesmo de longe consegue ajudar a gente, e os neurologistas do HUGG também. Vamos para a introdução. A gente sabe que o quadro clínico da Covid-19 foi inicialmente descrito por uma infecção respiratória, uma síndrome gripal, com possíveis manifestações graves e sistêmicas. A gente coletou alguns estudos e observou que esses pacientes obtiveram complicações crônicas que afetavam o seu sistema neurológico. Então a gente quis estudar um pouquinho mais sobre isso, e após o período de infecção aguda, a gente percebeu manifestações neurológicas persistentes e prolongadas, tais como a dificuldade da aquisição de memória, atenção, concentração, flexibilidade cognitiva, abstração, além das alterações de olfato e paladar, que são mais conhecidas, E tanto na anosmia como a parosmia, a gente consegue observar que esses pacientes demonstraram essas alterações. Nossos objetivos principalmente investigar numa amostra populacional do estado do Rio de Janeiro a frequência dos diferentes tipos de manifestações neurológicas após a infecção por Covid-19 e seus desfechos a médio e longo prazo. A metodologia utilizada foi um estudo descritivo transversal no ambulatório de manifestações neurológicas pós-Covid-19 no Hospital Universitário da cidade do Rio de Janeiro. Nosso N total foi de 233 pacientes, que foram coletados entre o período de setembro de 2020, logo quando estourou a pandemia, a gente teve no mesmo ano essa coleta de dados, a abril de 2022. A gente utilizou questionários sociodemográficos para a coleta de dados clínico-epidemiológicos. Inicialmente, esses questionários eram físicos, então a gente tinha esses questionários impressos e passava para os pacientes, o que era um pouquinho trabalhoso, então a gente, com a verba da FAPERJ hoje que a gente ganhou, a gente conseguiu digitalizar, por meio da aquisição de novos computadores, toda essa coleta de dados, então a gente consegue deixar o paciente preenchendo esses dados clínico-epidemiológicos, enquanto a gente atua em outras linhas da pesquisa, e o que facilitou o nosso trabalho, além de digitalizar toda a coleta de dados. A gente consegue coletar dados como sexo, idade, comorbidades, tempo de início dos sintomas, as queixas mais prevalentes tanto na fase aguda quanto na fase crônica, se houve necessidade de internação, as complicações e as possíveis manifestações neurológicas da Covid longa nesses pacientes. Eu coloquei aqui para ilustrar o nosso formulário. Ele é de acesso de todos os pacientes e a gente consegue enviar também para a população em geral, que aí, através desses questionários, a gente consegue observar quem possuiu uma manifestação, um acometimento sensorial, assim como um acometimento cognitivo, e direcionar esses pacientes para cada frente da pesquisa. As principais frentes de estudo são o acometimento cognitivo, que avalia a dificuldade da aquisição de memória, a atenção, a flexibilidade cognitiva, a abstração. A gente tem as nossas neuropsicólogas atuando aqui nessa parte.
A gente tem o acometimento sensorial, que são principalmente as alterações de olfato e paladar. A doutora Débora é a nossa fonoaudióloga que atua principalmente nessa área. E a gente também tem os outros acometimentos, que sejam específicos de cada quadro do paciente. Quanto aos nossos resultados. Dentre os 233 pacientes avaliados, a gente observou que 182 eram mulheres, ou seja, uma porcentagem de 78,1% de mulheres contra 21,9% de homens. Então, são dados que a gente precisa analisar para descobrir o porquê dessa discrepância. Além disso, a média de idade era de 33,97 anos. O nosso intervalo de referência era de 18 a 72 anos. E aí a gente colocou como critério de inclusão pacientes acima de 18 anos. Então, mesmo com essa ampla aceitação de todas as idades, a gente observou que a idade média era de 33,97, o que nos leva a observar que eram pacientes com uma idade jovem. A presença de comorbidades. A gente observou que 45,9% dos pacientes possuíam comorbidades, contra 54,1% que não possuíam. E essas comorbidades, as principais eram obesidade, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Quanto à necessidade de internação, a gente observou que 93,1% desses pacientes não necessitaram de internação, o que nos leva a crer que esses pacientes possuíram uma infecção leve, que não houve necessidade de internação e foi tratada em casa. Os sintomas na fase aguda e na fase crônica. Na fase aguda, a gente teve como principal sintoma relatado a fadiga, seguida da anosmia, dor de cabeça e ageusia. Na fase crônica, a gente observou que 78,5% dos pacientes continuavam apresentando sintomas. E aí a gente foi coletar mais dados e observou que esses sintomas eram principalmente a fadiga crônica, o déficit cognitivo, que é uma das nossas frentes da pesquisa, a anosmia e hiposmia, e a ageusia e a hipogeusia. A nossa conclusão, a gente observou que houve uma prevalência do quadro neurológico da fase aguda da doença. A gente observou que na fase aguda da doença os pacientes já manifestavam sintomas neurológicos e esses sintomas neurológicos persistiram na fase crônica também. E esses sintomas foram principalmente a fadiga, a anosmia, a ageusia e o déficit cognitivo. E aí a gente consegue observar que esses sintomas foram frequentes tanto na fase aguda de doença quanto na fase crônica de doença. Dessa maneira, fica evidente a necessidade de mais estudos que possam melhorar o impacto biopsicossocial que essas manifestações tardias podem acarretar na vida do paciente. Porque a gente sabe que é muito difícil um paciente conviver com a anosmia, com a ageusia, porque são sentidos importantes do paciente, e quando eles perdem esses sentidos, a gente observa um impacto biopsicossocial bem grande, além do déficit cognitivo também, que às vezes pode acarretar um prejuízo laboral do paciente ou um prejuízo no cotidiano, e a gente está estudando mais essas manifestações para que a gente possa melhorar a qualidade de vida desses pacientes. As minhas referências. E agora é só agradecer a nossa equipe e também a vocês pela atenção e pela oportunidade de fala.